terceiro exercício de gases perfeitos é uma condição bem particular. Ele retrata uma situação em que um botijão de gás, inicialmente a 10 atm, é utilizado por alguém e logo depois que ele utiliza, ou seja, um pouco de gás sai do botijão, ele passa a ter uma medida de 5,9 atms. O importante é você perceber essa situação em que eu esquematizei, onde a quantidade de partículas que inicialmente existia não desapareceu, apenas foi utilizado para outro fim. Vamos imaginar aqui que eu tenha uma certa quantidade de partículas que está agora livre, e não no sistema fechado, mas que antes estava aqui dentro confinada. Nós também temos que levar em consideração que o volume é constante, e o texto não fala isso. Subentende-se, pois o nosso botijão é feito de um material que não vai deformar as suas paredes. A temperatura o texto menciona. Diz que é constante por todo o processo. Volume e temperatura constante é uma situação muito particular, muito restrita. Olhando para essas constantes, nós podemos e devemos analisar esta equação e perceber que o número de mols ele está diretamente ligado à pressão. Portanto, a quantidade de partículas, a quantidade de moléculas presente retrata de fato a pressão. Vamos supor que eu tenha 10 atms, mas que isso representaria 10 partículas, e 5,9 atms representaria essa quantidade em partículas. Essa igualdade matemática aqui apresentada, ela respeita a quantidade de matéria que existia antes, é igual no final. E como eu tenho esta coincidência de vários parâmetros constantes, eu também posso fazer a mesma igualdade matemática a respeito da pressão. E isso vai nos ajudar a completar aqui a pressão que faltava. A pressão que me interessa é a pressão que este gás tinha quando estava ali confinado. Portanto, 5,9 atms era o que existia antes. Agora, essa quantidade, que foi a quantidade que vazou, ela tinha uma pressão de 4,1 atms. Esse número surge do cálculo, onde 10 menos 5,9 dá 4,1. Portanto, nós temos aqui todos os parâmetros para aplicarmos na equação PV igual a nRT e estudar aquela parcela de gás que vazou, mas que antes estava presa no botijão. Agora que nós temos essa informação, 4,1 é a pressão, o volume é 20, que é o mesmo, independente da situação, e agora eu vou determinar o número de mols desta partícula que vazou, a constante 0,082 e a temperatura 273 mais 273. Isso vai nos dar um valor de 320 Kelvin. Com esses parâmetros agora, perceba que nós vamos conseguir determinar o número de mols. Vamos arrojar aqui melhor os dados. 2 vezes 4,1 dá 8,2, portanto 82, esse é o valor. Aqui nós podemos escrever N, 82123 vezes 10 a menos 3 vezes 320. Nós podemos cancelar esse valor de N, aliás, de 82, e passar tudo isso dividindo 1 sobre 320, 10 a menos 3. O 10 a menos 3 passa para cima positivo, o que resulta em 1000. Portanto, nós temos um N igual a 100 dividido por 32. Conta essa que dá um resultado de 3,125 mols. Agora, a resposta nasce quando nós fazemos a interpretação com a regra de 3, massa-mol. 32 gramas é 1 mol. E qual seria a massa para este valor de 3,125? Efetuando os cálculos, multiplicando em cruz, você vai receber o valor de 100 gramas, sendo esse o valor da massa de gás que escapou inicialmente no botijão.